Helena sempre evitou falar sobre aquele dezembro. Quem conviveu com ela naquele tempo lembra de um brilho estranho nos olhos. Não era tristeza pura, também não era medo. Era algo no meio, como se ela escondesse um peso que não sabia onde colocar. Ela trabalhava em um escritório pequeno, sala fria, luz branca, cheiro de café velho. E mesmo assim, havia uma tensão no ar que ninguém sabia explicar direito. Helena chegava cedo demais, saía tarde demais. Andava como quem presta atenção em coisas que os outros não veem. O Natal estava perto e todo mundo parecia animado, menos ela. Ela sorria pouco, falava menos ainda, guardava algo no bolso da voz, algo que ninguém perguntava, mas que dava para sentir de longe. Naquele mês, uma verdade começou a crescer atrás dela, lenta, silenciosa, incômoda, quase como um segredo chamando pelo nome dela no escuro. Helena sempre foi do tipo que tentava segurar tudo sozinha. Trabalho, casa, expectativas, ela não reclamava, só seguia em frente. Quem via de fora pensava que estava tudo bem, mas quem prestava atenção notava um cansaço estranho nos ombros dela, um peso antigo. Ela era boa no que fazia, muito dedicada, às vezes até demais. Aceitava tarefas que ninguém queria, pegava relatórios tarde da noite, ficava revisando detalhes enquanto o prédio inteiro apagava as luzes. Dizia que era só para adiantar o serviço, mas aquilo não soava tão simples. O chefe dela, Mauro, era respeitado, um homem sério, sempre com a voz calma demais, olhos que analisavam cada gesto. Helena dizia que confiava nele, mas também evitava falar sobre certas conversas que tinham na sala dele, sempre rápidas, sempre fechadas, sempre com a porta encostada. Daniel, o marido dela, começou a notar que algo mudou. Ele contava que às vezes sentia que Helena voltava para casa com a cabeça longe, como se estivesse carregando um segredo dentro da bolsa, um segredo que fazia barulho. Ela dizia que era só cansaço, que o fim de ano apertava tudo, que precisava se concentrar no trabalho. Só que a voz dela tremia um pouco quando falava isso, e tremia mais quando Mauro aparecia no celular dela depois do horário. Nada concreto, nada declarado, mas dava para sentir uma tensão fina entrando pelas brechas da vida de Helena. O Natal se aproximava e, por algum motivo que ela não explicava, aquele mês parecia diferente, como se algo estivesse prestes a sair do lugar, como se uma verdade estivesse esperando por um descuido para aparecer. E Helena sentia isso, mesmo sem querer admitir, mesmo sem ter coragem de olhar muito fundo. O estopim começou numa tarde comum. Chuva fraca batendo no vidro. Gente indo embora cedo por causa do trânsito. O prédio quase vazio. Helena ficou para terminar um relatório que Mauro pediu de última hora. Nada estranho, ele sempre pedia coisas assim. Mas naquele dia o tom dele estava diferente, um pouco mais urgente, um pouco mais tenso. Ela entrou na sala dele e percebeu que Mauro não tirava os olhos do computador. Parecia nervoso, parecia preocupado demais com algo que não estava naquela tela. Helena sentiu isso na hora. Sentiu a sala pesada, sentiu um ar de pressa que não combinava com o jeito dele. Ele fechou o laptop rápido demais quando ouviu passos no corredor. Nem olhou para ela direito, só disse que precisava confiar nela, que certas informações não podiam sair dali, que era uma questão interna, nada grave, só sensível. Mas a forma como ele falava não combinava com o conteúdo. Era como se estivesse tentando esconder algo, ou proteger alguém, ou se proteger. Helena voltou para a mesa dela com a cabeça cheia. Algo nela dizia que não deveria se envolver, que tinha alguma coisa errada naquele pedido. Mas era fim de ano, ela queria mostrar que podia resolver tudo, queria ser útil, queria não decepcionar. Mais tarde, quando o corredor ficou completamente vazio, o celular dela vibrou. Uma mensagem de Mauro, curta, rápida, só pedindo para ela não comentar nada com ninguém, nem em casa. Helena sentiu o estômago apertar, porque era exatamente isso que Daniel tinha medo. Silêncios que ela não explicava, horas extras que não pareciam tão necessárias, conversas que mudavam de assunto rápido demais. Quando Helena chegou em casa naquela noite, Daniel estava no sofá, luz baixa, televisão ligada sem som.
Ele olhou para ela com um jeito que fez tudo dentro dela estremecer. Ele contou que ligou para o trabalho mais cedo porque precisava falar com ela, e alguém comentou que Helena estava na sala de Mauro há um bom tempo. Nada além disso, só uma frase jogada, mas foi o suficiente para quebrar o ar. Helena congelou. Era como se o segredo, mesmo sem nome, tivesse encontrado uma brecha para aparecer. E naquele momento, ela sentiu que nada dali para frente seria igual. Quando Daniel contou o que ouviu, Helena sentiu o chão dar uma leve inclinada. Nada gritante, nada dramático, só aquela sensação de que o ar ficou mais pesado. Ela tentou explicar. Disse que era trabalho, disse que Mauro pediu ajuda, disse que não era nada demais. Mas a voz dela não ajudou. Tinha um tremor que entregava mais do que qualquer frase. Daniel não levantou o tom, não cobrou, não fez cena. Só olhou para ela com um silêncio que doía mais que qualquer pergunta. E aquele silêncio seguiu a noite inteira. Sentaram à mesa, comeram pouco, cada um perdido no próprio pensamento. No dia seguinte, Helena acordou cedo e já sentiu o clima diferente. O celular vibrava com mensagens de Mauro pedindo urgência. Ela respirou fundo, pensou em ignorar, pensou em inventar algo, mas não conseguiu. Algo nela ainda tentava manter tudo sob controle. Quando chegou ao trabalho, percebeu olhares estranhos, gente cochichando, gente olhando para a sala de Mauro, gente evitando contato. Parecia que algo tinha vazado. Parecia que alguém sabia mais do que deveria. Helena entrou na sala dele e viu o que não esperava. O laptop aberto, documentos expostos, números que não batiam, registros que pareciam escondidos. Ela sentiu um frio no corpo, um medo quase físico. Mauro estava tenso, disse que precisava da ajuda dela, disse que confiava nela, disse que só ela podia segurar aquela situação até o fim do ano. A voz dele tremia de um jeito que Helena nunca tinha visto. E isso só piorou tudo. Ali ela entendeu que tinha sido puxada para um lugar que não queria, que o tal segredo não tinha nada a ver com ela, mas agora estava no colo dela, no nome dela, na rotina dela. Quando saiu da sala, sentiu o peso crescer, sentiu que Daniel tinha razão em sentir algo estranho, sentiu que qualquer passo errado podia destruir não só o trabalho dela, mas o casamento também. Foi naquele corredor vazio que Helena percebeu que não dava mais para fingir. Algo tinha quebrado, dentro dela e ao redor dela, e nada indicava que aquilo iria parar ali. Foi no último dia antes do recesso de Natal que tudo saiu do controle. Helena chegou cedo, o prédio ainda escuro. O eco dos passos dela parecia maior do que o normal. Ela sentia que algo ia acontecer, mas não sabia o quê. Só sabia que não dava mais para empurrar nada para depois. Quando abriu a porta da própria mesa, viu um envelope em cima do teclado. O nome dela escrito à caneta, caligrafia de Mauro. O ar ficou parado por alguns segundos. Ela tocou o papel com a ponta dos dedos. Sentiu o coração acelerar. Lá dentro havia cópias, documentos, movimentações estranhas. Tudo aquilo que ela tinha visto por cima no laptop, mas agora com datas, assinaturas, valores e uma anotação pequena no canto. Só 3 palavras: preciso da sua ajuda. Helena sentiu um peso absurdo, porque naquele segundo ela entendeu que Mauro não estava pedindo apoio, estava pedindo cumplicidade, e isso era algo que ela jamais conseguiria entregar. O pior veio logo depois. Daniel apareceu no prédio. Ele disse que precisava falar com ela antes de viajar. Disse que não estava bem com aquela história. E quando viu o envelope na mão dela, o rosto dele mudou. Não de raiva, de decepção. Aquela decepção silenciosa que machuca mais que briga. Helena tentou explicar, tentou falar tudo de uma vez, mas as palavras não saíam direito. Pareciam presas numa culpa que ela nem entendia por completo. Daniel só fez uma pergunta simples, uma pergunta curta. Por que você deixou isso te engolir? Helena não conseguiu responder. Ela olhou para o envelope, olhou para ele e percebeu que aquele segredo não dizia respeito a Mauro, nem ao trabalho, dizia respeito a ela própria, a linha fina que ela atravessou sem perceber. Naquela manhã, Helena entregou o envelope para o departamento responsável e saiu do prédio devagar,
como quem carrega um silêncio inteiro nas costas. Foi o momento mais duro, mas também o mais verdadeiro. Ela entendeu que alguns segredos não estouram de uma vez. Eles só mostram o quanto a gente se perdeu pelo caminho. Helena contou que nunca esqueceu o jeito como o prédio ficou pequeno naquela manhã. Pequeno e abafado, como se as paredes observassem tudo. Ela saiu devagar, olhou para trás uma vez, viu a porta do escritório fechada, viu o corredor vazio e sentiu que deixava ali uma parte dela que não queria mais carregar. Daniel não falou muito nos dias seguintes. Ele só disse que precisava de tempo, não para decidir se ficaria ou não, mas para entender como os dois chegaram tão perto do escuro sem perceber. Helena respeitou, ficou em silêncio. Às vezes, o silêncio é a única forma de encarar a própria verdade. Ela não sabe exatamente quando começou a respirar melhor. Talvez tenha sido quando percebeu que não precisava explicar tudo para todo mundo, só precisava ser honesta com quem realmente importava. O que aconteceu com Mauro depois não é o foco dela. Cada um paga o preço do próprio segredo. O que ela lembra até hoje é uma frase que repetia na cabeça enquanto caminhava para fora do prédio. Algumas verdades não chegam para destruir, chegam para mostrar o que já estava quebrado há muito tempo.